Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática e na aula de hoje nós vamos falar a respeito da integração por partes. Será uma aula curta, mas que espero lhe ajudar na hora de resolver algumas integrais. Para tanto, não vamos mais perder tempo, vamos dar início à nossa aula. A primeira coisa que nós temos com respeito à integração por partes é que suponhamos que f e g definidas e deriváveis em um mesmo intervalo. Temos aqui que a derivada do produto de f de x por g de x é dado pela derivada da f vezes g mais f vezes a derivada de g. Então, sabemos também ainda que, neste caso, eu posso fazer uma pequena mudança, ou seja, eu vou colocar a derivada de f vezes g primeiro e eu vou passar a f de x vezes a derivada de g para o primeiro membro, ficando, neste caso, com a derivada de f vezes g é igual à derivada do produto de f por g menos f vezes a derivada de g. Ora, supondo que a derivada de f vezes g admite primitiva em i, e observando que f vezes g é uma primitiva de f da derivada de f por g, então a f vezes a derivada de g também admitirá a primitiva em i. E neste caso, essa derivada, a qual nós estamos falando, seja a integral de f vezes a derivada de g dx, é igual a f vezes g menos a integral da derivada de f g de x dx. Nós podemos ainda escrever fazendo o u igual a f de x e v igual a g de x, nós temos que du é igual a derivada de f dx e dv é igual a derivada de g dx. Assim, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Guarde esta informação, pois a gente vai precisar, na aula de hoje, utilizá-la de várias maneiras. Então, para não perdermos tempo, vamos para o primeiro exemplo, onde eu quero calcular a integral de x cosseno de x dx. Então, vejamos qual o procedimento que eu tenho que adotar. Para a resolução dessa questão, a primeira coisa que nós vamos observar é que eu vou fazer o u igual a x, o que nos dá aqui neste caso que du é igual a dx. Vamos agora pegar o dv e colocar igual ao cosseno de x dx. Neste caso, eu teria que integrar, fazendo a integral de dv é v, a integral do cosseno de x dx é igual ao seno de x. Agora vamos fazer o cálculo, ou seja, a integral que eu estou procurando de x cosseno de x dx, ela vai ser igual a quanto? Vamos utilizar a fórmula. É u vezes v, ou seja, o u aqui é x, vezes o v é o seno de x, menos a integral de v du, ou seja, o v é o seno de x, e o du é igual a dx. Então, vou colocar simplesmente dx. O que é que nós temos aqui? X vezes seno de x, menos. O que é a integral do seno de x dx? É menos o cosseno de x. Não esqueça que eu preciso colocar aqui mais k, por se tratar de uma integral indefinida. Portanto, a integral de x cosseno de x dx é igual a x vezes o seno de x mais o cosseno de x somado com k. Bom, e aí eu concluo essa questão. Bom, voltando para os nossos slides, nós temos aqui o segundo exemplo, onde ele calcule a integral do arco tangente de x dx. Qual seria esse procedimento neste caso? Neste caso, a primeira coisa que você vai fazer é faça o u igual ao arco tangente de x.
eu vou derivar ambos os membros. A derivada de u é du. E a derivada do arco tangente de x, a gente já viu aqui, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Agora, eu vou tomar aqui o dv. Você vai observar que, neste caso, o dv seria o 1, ou seja, seria 1 dx. Portanto, o valor de v, integrando ambos os membros, você teria o v igual a x. Bom, vamos fazer as devidas substituições. Eu quero a integral do arco tangente de x dx. Vai ser igual. Primeiro, eu tenho que colocar u vezes v. Ou seja, o u é o arco tangente de x, vezes o valor de v, que é x, menos a integral de... Bom, a integral neste caso seria o x, que é o valor de v, vezes o du, ou seja, 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Portanto, reorganizando aqui, você tem x vezes o arco tangente de x, menos a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Ora, aqui a gente viu em algumas outras aulas anteriores que eu posso fazer esse cálculo. Eu vou olhar apenas para esta integral. Não pego o menos, eu vou deixar guardado o menos. Vou olhar para essa integral e vou fazer o cálculo dela aqui separadamente, onde eu tenho x sobre 1 mais x ao quadrado dx. E vou fazer a seguinte coisa. Vou só subir um pouquinho aqui, tá? Nessa situação, faça, para não confundir com o u que eu já coloquei lá em cima, eu posso até colocar, faça u igual a 1 mais x ao quadrado. Se você derivar aqui, você vai ter o du igual a 2 vezes x dx. Você vai substituir esses valores. Lembrando que neste cálculo aqui, nós temos a seguinte situação. Eu quero a integral. 1 sobre 1 mais x ao quadrado é u. Então vai ficar 1 sobre u vezes. Observe que esse 2 que está multiplicando, ele vem dividindo o du, eu teria x dx. Só que x dx, eu vou substituí-lo. Seria du sobre 2, ou 1 sobre 2 vezes du. Portanto, aqui você teria 1 meio da integral de 1 sobre u du, cujo resultado é 1 meio vezes o ln do módulo de u, somado com k. Ou seja, é 1 meio do ln. Quem é o u? O u é 1 mais x ao quadrado. Que, por sinal, neste caso, é uma soma positiva. Não vou precisar colocar entre módulo, tá? E qual é o resultado que eu encontro? O resultado que eu encontro do arco tangente de x dx vai ser igual. Eu vou olhar para o início, é x vezes o arco tangente de x, menos, aqui esta integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx, nós encontramos que ela é igual a quanto? A 1 meio do ln, a gente viu que não precisa colocar em módulo, de 1 mais x ao quadrado, somado com k. E aqui está o meu resultado que nós procuramos nesta questão. Vamos voltar para os nossos slides. E agora nós vemos o item 3. Ele coloca o exemplo 3, calcule a integral de x ao quadrado seno de x dx. Então vejamos como fazer este cálculo. O procedimento neste caso não é muito diferente dos anteriores, mas eu vou fazer o u igual a x ao quadrado. Quando eu derivo aqui, você tem du igual a 2 vezes x dx. Agora, eu vou tomar o dv igual ao seno de x dx, cujo resultado é menos cosseno de x. Agora eu vou para o procedimento do cálculo.
usando a integração por partes. Ou seja, a integral de x ao quadrado seno de x dx vai ser igual a u vezes v, ou seja, x ao quadrado vezes menos o cosseno de x, menos a integral de v du, ou seja, o v é menos o cosseno de x, vezes dv, que é 2x dx. Você pode reorganizar aqui, ficaria menos x ao quadrado cosseno de x. Aqui o menos com menos vai dar mais, ficaríamos com a integral de 2x vezes o cosseno de x dx. Note que nós vamos ter que fazer novamente o procedimento anterior. Como eu já utilizei ali, eu posso colocar aqui faça quem? Eu vou chamar de 2x, ao derivar du passa a ser 2dx, e quando eu pegar o dv, que é dado pelo cosseno de x dx, só lembrando, eu só estou fazendo a integral desta parte exclusivamente. Só que eu vou substituir direto, tá? Isso aqui já está concretizado, então eu vou substituir esse valor aqui na hora que eu estiver colocando os resultados, tá ok? Então aqui eu teria que, neste caso, integrando o v seria igual neste caso, ao seno de x. Vou subir aqui um pouquinho para prosseguirmos o nosso cálculo. Você tem que a integral de x ao quadrado seno de x dx vai ser igual, vou repetir aqui, o menos x ao quadrado cosseno de x, mais, já essa integral, eu estou novamente integrando por partes, então seria u vezes v, ou seja, seria 2x vezes o seno de x, menos a integral de v du, ou seja, é o seno de x vezes 2 vezes dx. Aqui, reorganizando, eu já tenho menos x ao quadrado vezes o cosseno de x, mais 2 vezes 2x seno de x, menos 2 vezes a integral do seno de x dx. Bom, não sei se apareceu. Ficou só uma perninha. Deixa eu ver se eu organizo aqui um pouquinho mais. Pronto, agora aparece. Está quase aparecendo. Isso, agora deu para aparecer. Vamos só concluir essa questão. Colocar um pouquinho mais para cá. A integral de x ao quadrado seno de x dx vai ser igual a menos x ao quadrado cosseno de x, mais 2 vezes x seno de x, menos 2 vezes, quem é a integral do seno de x? Bom, a integral do seno de x é menos o cosseno de x. Não esqueça de somar com k. Portanto, a integral de x ao quadrado seno de x dx é igual a menos x ao quadrado cosseno de x, mais 2 vezes x seno de x, mais 2 vezes o cosseno de x. Não esqueça de somar o k. E aqui tem um resultado de mais esta questão. Vamos para mais um slide, mais um item. Esse próximo item, o item 4, o exemplo 4, ele pede para calcular a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Então vejamos qual vai ser o procedimento. O procedimento, neste caso, não difere dos anteriores, mas a primeira coisa que eu vou fazer é o u igual a e elevado a x. Nós já sabemos que a derivada de u, nesse caso, é e elevado a x dx. Já o dv, vou chamar o quê? De cosseno de x dx. Se eu integrar aqui, vai ficar v igual ao seno de x. Vamos agora tomar aqui, substituir na expressão da integral por partes. Você vai pegar o u vezes v, ou seja, e elevado a x vezes o v, que é o seno de x, menos a integral de v,
que é o seno de x, vezes du, que é e elevado a x dx. Se nós olharmos, é bem parecido com o que eu tenho aqui no início, mas vamos fazer esse cálculo, só que eu vou reorganizá-lo novamente. Neste caso, eu vou colocar o e elevado a x vezes o seno de x dx. Se você observar como foi feito em questões anteriores, eu posso calcular essa integral de e elevado a x seno de x dx novamente por partes. Neste caso, faça u igual a e elevado a x, você derivando, a gente já viu a derivada de u, é e elevado a x dx. Já o dv, neste caso, muda um pouquinho, porque vai ser o seno de x dx. Se você integrar aqui, vai ficar o v igual a menos o cosseno de x. Vamos substituir essa parte em verde, tá? E ao fazer tal substituição, a nossa integral de e elevado a x cosseno de x dx vai ser igual a e elevado a x vezes o seno de x, menos, aqui eu vou colocar entre colchetes, porque eu vou precisar de u vezes v, que é e elevado a x vezes menos o cosseno de x, menos a integral de v, que é menos o cosseno de x, vezes dv, que é e elevado a x dx. Fecha aqui o colchetes. Nós temos aqui, nesse caso, e elevado a x seno de x, menos por menos aqui vai dar mais, e elevado a x cosseno de x. Esse menos por menos aqui dá mais. Como eu tenho menos antes, fica menos a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. Essa expressão aqui, ó, se você olhar, é a mesma dessa. Uma está negativa e outra positiva. Se ela passar para o primeiro membro, ela vem positiva. Com essa que se encontra aqui, eu vou ficar com duas vezes ela. Isso aqui é igual a e elevado a x vezes o seno de x, mais o e elevado a x, os cosseno de x, não esqueçamos de colocar o mais k. Portanto, essa integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx é igual. Vou colocar o e elevado a x em evidência, só que esse 2 está multiplicando e vem dividindo. Então, ficaria e elevado a x sobre 2 vezes seno de x mais cosseno de x, somado com k sobre 2, ou simplesmente k, considerando uma constante, tá? E esse seria o resultado que nós estávamos procurando. Vamos para a próxima questão. Na quinta questão, ele pede para calcular a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Vejamos como proceder. Nessa questão, para que a gente possa resolver, nós vamos notar que cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa do cosseno vezes cosseno dx. Então, faça u igual ao cosseno de x e vamos proceder aqui na derivada de u, que é igual a menos o seno de x dx. Já o dv vai ser aqui, no caso, representado pelo cosseno de x dx, cuja integral, o v, vai ser igual ao seno de x. O que nós vamos proceder agora é fazer a substituição. Lembrar que na integração por partes, ao tratar aqui, você vai ficar com u vezes v, ou seja, o cosseno de x, vezes seno de x, menos a integral do v, que é o seno de x, vezes dv, no caso du, desculpa, que é menos o seno de x dx, que você vai ficar com a expressão seno de x vezes cosseno de x, só troquei a posição dessas duas, o menos por menos aqui dá mais, e note que você ficaria com seno ao quadrado, tá? E tem uma coisa interessante com respeito ao seno ao quadrado. Eu vou colocar aqui em cima, na relação fundamental da trigonometria, ou teorema fundamental da trigonometria,
você tem que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Eu vou substituir aqui. Portanto, essa expressão, eu não vou colocar mais no início, ficaria seno de x vezes o cosseno de x mais a integral de 1 menos o cosseno ao quadrado de x dx. Nós já vimos que nós podemos integrar aqui de forma separada. Se nós podemos fazer isso, você tem o seno de x, cosseno de x, a integral de 1 é x, já a integral do cosseno ao quadrado, eu vou guardá-la. Eu vou guardar por enquanto essa integral. No entanto, quando eu olho para essa expressão da integral, vou repetir aqui, vou ser obrigado. Essas duas integrais são iguais, só que com sinais opostos. Então, eu posso pegar essa menos, trazer para cá, vem positivo. Como já tenho ela uma vez, fica duas vezes a integral do cosseno ao quadrado de x dx, cujo resultado vai ser seno de x vezes cosseno de x, somado com x, e não esqueçamos de somar o k. Vou subir um pouquinho, e aí você vai concluir que a integral do cosseno ao quadrado de x dx vai ser igual, 2 está multiplicando, divide cada termo, seria 1 meio do seno de x vezes o cosseno de x, mais 1 meio de x somado com k. E aí está mais uma questão respondida. Vejamos a próxima questão. Vejamos aqui o próximo item, a questão de número 6, o exemplo 6, que ele diz, calcule a integral da secante ao cubo de x dx. Então vejamos como proceder neste caso. Nesta situação, a primeira coisa que nós vamos fazer, você vai observar que eu tinha secante ao cubo de x, e eu coloquei como sendo secante, vezes secante ao quadrado de x. Então, fazendo o u igual a secante de x, a minha integral du vai ser igual. Quem é a derivada da secante de x? É secante de x vezes a tangente de x. Já a dv, a derivada de v, que seria igual a secante ao quadrado de x dx, vai ter como o valor de v, tirando a integral, igual a tangente de x. Bom, feito isso, nós vamos agora calcular a integral da secante ao cubo de x dx. E aí você teria o quê? Por partes, é u vezes v, ou seja, é secante de x vezes tangente de x, menos a integral de v, que é a tangente de x, vezes du, que é secante, aqui, desculpa, eu tenho que colocar dx. É secante de x vezes tangente de x vezes dx. Bom, vamos reorganizar aqui. Você já tem a secante de x vezes a tangente de x, menos a integral de secante de x vezes aqui tangente vezes tangente da tangente ao quadrado de x. Não esqueça do dx. Portanto, aqui você tem a integral. Se eu escrever aqui a secante ao cubo de x dx, seria secante de x vezes a tangente de x, menos secante de x. Só que não vamos esquecer que da relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado, você vai concluir que a secante ao quadrado de x seria aqui, seria igual a quanto? Seria igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Só que dessa informação, eu posso substituir a secante ao quadrado aqui embaixo. De que forma? Ficando secante ao quadrado menos 1. Portanto, aqui é secante vezes secante ao quadrado de x menos 1 dx. Ou seja, nós teremos a secante de x vezes a tangente de x menos a integral de secante vezes secante ao quadrado dá secante ao cubo de x, menos secante vezes 1,
secante de x, dx. E aí nós vamos para alguns passos. Já já a gente conclui mais uma questão. De que forma? Aqui eu já tenho secante de x vezes a tangente de x menos a secante ao cubo de x dx. Vou calcular cada um separado. Menos por menos aqui vai dar mais. Seria a integral da secante de x. E o que seria a integral da secante de x? Bom, aí você tem que descobrir quem é esse valor. E esse valor, a gente já viu aqui que é dado por ln do módulo da secante de x mais tangente de x. E, para concluir a questão, veja o que eu posso fazer aqui. Quando eu olho para esse termo e esse termo, eles são iguais, com sinais trocados, mas quando esse eu passar para o primeiro membro, está negativo, ele vem positivo. Ou seja, eu vou ficar com duas vezes essa integral da secante ao cubo de x dx, que está sendo igual a secante de x tangente de x, e aqui somado com o ln do módulo da secante de x mais a tangente de x. Fecha o módulo. Não esqueça de somar com certo k. Portanto, a integral da secante ao cubo de x dx, esse 2 multiplicando vem dividindo cada termo, ficaria 1 meio da secante de x tangente de x, mais 1 meio do ln do módulo da secante de x mais tangente de x. Não esqueça de somar mais k. E aí você tem esse resultado. Bom, deixa eu ver quantos minutos nós temos de aula. Nós temos aqui 27 minutos, eu vou parar por aqui. Só gostaria de trazer uma informação para vocês, que não é diferente das que já foi colocado. Seria uma coisa bem interessante que, vamos supor que eu estivesse colocando aqui, isso aqui variando de 0 a 1. Claro, não estou afirmando que é isso. Mas se aqui fosse variando de 0 a 1, aqui também seria. E em cada termo aqui eu teria que colocar a variante de 0 a 1. Ou seja, no resultado final, se aqui fosse variante de 0 a 1, obrigatoriamente eu teria que calcular esses resultados variando de 0 a 1 e, claro, não teria o k. Isso é informação caso você precise calcular a integral variando de um certo valor a outro. Eu vou parar por aqui. Vou agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando as aulas, mas além de você estar acompanhando, você tem que praticar, você tem que responder questões. Por isso, ao tomar o seu livro, a partir dessas informações que vocês tiveram na aula de hoje, procure estar respondendo cada questão. E a cada dúvida que for apresentando, envie para mim, para que a gente possa estar procurando responder essas questões e tirar a sua dúvida. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.